Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um resumão semanal com as principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware e PC Gamer que não para. Hoje nós vamos falar sobre o microcódigo da Intel que finalmente foi atualizado, CPUs Zen 5 que estão flopando pelo menos em alguns países lá da Europa, entre outras várias coisas muito interessantes. Descrição de todos os tópicos como de costume e rapidamente a propaganda do nosso parceiro oficial aqui no canal, a GVGMAL com chaves do Windows e Office OEM. Dá uma olhadinha aí com o nosso cupom de desconto. Volta às aulas, época boa de rever os amigos e de ativar o seu PC Gamer na GVGMAL. Acessando os links na descrição você verá várias opções entre o Windows e Office. Todas as chaves são OEM válidas para ativação em um único PC. Selecionando o Windows 11 Pro OEM, digitando nosso super código PH25, sua chave sai por apenas 131. Windows 10 Pro com o mesmo cupom PH25 sai por apenas 90. E você pode ativar essa mesma chave no Windows 11, tendo uma boa economia. O pacote Office 2019 OEM, por sua vez, sai por apenas 269. Após isto, basta finalizar a compra e já tem suporte a Pix. Basta então ir no Windows, digitar SLU no menu iniciar, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows e Office ativado. Clique nos links na descrição e aproveite esta campanha de volta às aulas. Bom, pessoal, eu deixei essa notícia como a primeira por ser algo extremamente importante, tá? Então a Intel liberou o microcódigo 0x129 e você vai encontrar dessa forma quando você for procurar na página da BIOS das suas placas Gigabyte, ASA, MSI, qualquer que seja, tá? Basicamente traz a correção para os CPUs 13ª e 14ª, lembrando que 12ª geração, apesar de ser o mesmo socket, ela não foi afetada por esse problema. Basicamente um problema onde o processador estava utilizando tensões automáticas muito altas que estava fazendo ocorrer a degradação. Basicamente ele permitia picos de tensão muito altos e o limite máximo ia aumentando pouco a pouco, então o chip passava a ficar degradado. Uma vez degradado já não tem mais o que ser feito para corrigir, então é apenas o RMA. Essa atualização são para CPUs que ainda não foram afetados, tá? Caso você queira entender um pouco mais sobre isso, já fiz um vídeo à parte aqui no canal, está aparecendo aqui no canto. Vamos aqui ao pronunciamento da Intel, então. Basicamente foi liberado para as várias marcas, né? Eu sei que a ASUS, Gigabyte, MSI já liberaram, outras marcas eventualmente também. Eles falam que o último microcódigo irá limitar as requisições de tensão, os picos de tensão, né, até 1.55 volts. Então não vão permitir que ultrapasse isso. E você vê, 1.55 é absurdo, cara. Imagine que antes desse microcódigo estava ultrapassando 1.55, bizarro, né? E isso deve fazer a mitigação de instabilidade. Agora, esse microcódigo ele irá primariamente melhorar o desempenho de CPUs K, KF e KS, porque já foi reportado que CPUs não K também são afetados e por hora os K, que são CPUs que normalmente têm um clock mais agressivo, as pessoas até querem fazer overclock, é uma coisa que não faz sentido em CPUs como esse, e eu falo isso várias e várias vezes aqui no canal. Então focaram nesse, depois deve voltar para o outro. Eles falam aqui, olha só isso aqui, a Intel confirma que, baseado em extensivas validações, os futuros produtos não serão afetados por esse erro, por esse problema. Então aqui dá a entender de duas formas diferentes. Uma, produtos de novas gerações lançadas, uma vez que eles já conhecem o problema, ou produtos da mesma geração em novos lotes. Por exemplo, os novos 14900K já vem ali com o microcódigo de fábrica atualizado. Pode ser as duas coisas que eles disseram aqui, certo? Bom, é mais provável que estejam falando sobre as próximas gerações mesmo. Bom, pessoal, segundo os testes da própria Intel, eu vou validar isso com os meus próprios testes. Eu estava atrasado aqui, não consegui trazer isso a tempo, tá? Basicamente, usando o Intel Default Settings, eles não encontraram redução de performance, apenas uma variação rodada a rodada. Então, testaram ali no 3D Mark Time Spy, Cinebench R24, Blender, Cyberpunk, Shadow of the Tomb Raider. Eles falam aqui que o Hitman teve uma diferença maior, então é um caso para ser testado porque jogo para jogo pode variar. Então isso a gente vai ter em breve aqui no canal, tá? Bom, eles falam também que para os CPUs que tem o final K, esse update ele não vai limitar o overclock, então você vai poder fazer overclock.
Basicamente você vai desabilitar o ETVB, os requisitos, vai permitir que você utilize acima de 1.55 volts, que é surreal, é absurdo, cara. A própria Intel recomenda que os usuários desses CPUs não utilizem no default, não façam overclock, cara. Então quer dizer, é um CPU vendido para overclock que não é seguro fazer overclock, cara. Isso não faz nenhum sentido, né? E eu mesmo tenho um 13700K e não faço overclock, tá? É um CPU que eu rodo simplesmente no undervoltage ali e já era, cara. Pelo menos assim, Lucas, mas divisão overclock você vai ganhar 5% de performance. E o risco de perder o processador? Então acho que não vale a pena, né, cara? 5% de desempenho, você tá lá no meio do jogo e travar o processador, desligar a máquina no jogo online, né? E aí, valeu a pena os 5%? Eu acho que não, cara. Então, minha opinião, segue a mesma sobre o overclock. Overclock mostra o potencial dos processadores, em muitos casos é até viável, dependendo, não em CPUs como esses. Não em CPUs que pegam 110 graus, tá? CPUs que estão na tampa, no limite do limite do limite. E ainda tem problemas, né? Ok. Bom, seguindo aqui sobre os Zen 5, eu fiz os reviews dos 4 processadores, desde o Ryzen 5 até o Ryzen 9 9950X. Identifiquei no meu review problemas, especialmente com os Ryzen 9, provavelmente ligado ao scheduler. Já começou a sair notícias sobre problemas no Windows que eu tinha reportado lá no meu review também, tá? Então o Tech Power Up fez um teste desabilitando o SMT, que é o Simultaneous Multithread, ou seja, basicamente para ver como seria o desempenho dos núcleos sem a duplicação nas threads. E aí ele identificou, pessoal, um detalhe interessante, olha só, o 7700X, quando você desabilitou o SMT, ele aumentou aqui menos de 1%, então ficou ok. Agora, o 9700X, ele já aumenta 2,6%, então você vê que ele já aumentou um pouquinho mais. E aí ligando o PBO, ele vai para 104,3, aqui no caso seria o PBO Max, que é fazendo ali o Curve Optimize e tudo mais, tá? E novamente o 7800X3D, ele também tem diferença nula, tá? Então o que a gente observa aqui, cara? Que a geração passada não era tão afetada, por algum motivo o SMT... e a documentação que a AMD passou para mim, por exemplo, que eu fiz o review, é muito escassa sobre o SMT em específico nesse processador. A gente entende que seria a mesma coisa, mas a gente está vendo que existe algo para melhorar, tá? E nós temos aqui o Hard Unboxed conduzindo mais testes com o 9700X naquela conta administrador oculta que você pode habilitar ali no Windows. E essa conta, por algum motivo, traz mais ganho de performance, cara. Então você vê aqui, o 7700X no modo ADM também estava ganhando performance em relação à versão sem esse ADM máximo ali, né? Mas você observa que o 9700X ele ganhou um pouquinho a mais de desempenho. Você vê pela curvinha do gráfico aqui, ó, que ele está desempenhando mais. Então você pega isso daqui e você alcança o desempenho máximo, cara. Tipo, é absurdo. O cara tem que fazer um curso de engenharia para poder entregar o desempenho do processador, cara. Tá ficando estranho isso. O negócio tem que vir redondo de fábrica, cara. Agora, talvez a gente entende porque os atrasos dos processadores, né? Atrasaram 7 dias, no caso dos 5 e 7, e 15 dias nos Ryzen 9, justamente os mais afetados, conforme eu mostrei nos meus reviews, cara. Então a AMD tem algo para corrigir aí, tá? Aqui nós temos a MSI, lançando BIOS para melhorar a estabilidade e aumentar um pouco mais o desempenho. Basicamente eles citam aqui que se você liga o PBO, você ganha no Cinebench com 9950X 5% e em Answer Mode deles mesmo 10%. Cara, basicamente isso daqui, pelo que eu entendi, são os mesmos ajustes finos que eu fiz usando o EDC, TDC e PPT, só que de uma forma mais amigável. Uma interface de um único clique que é bem-vindo para o usuário que não entende muito do assunto. Vai lá, clica, seleciona e já consegue ganhar um pouquinho mais dentro de limites aceitáveis, né? Afinal, os CPUs são mais frios que a geração passada e não tem TDP absurdo que nem os CPUs Intel de mais de 300 watts, né? São CPUs que tem 170, 200 watts de TDP, tá? Apesar de ainda serem sim muito altos, tá? Ok. E aí, pessoal, vendas. É difícil saber quanto está vendendo porque a AMD não fala sobre isso, os grandes sites no Brasil e lá fora também não falam. Cara, pelo que eu vejo no Brasil, não tá tendo procura nenhuma, cara. É nula, assim. Vende um ou outro. A gente tem grupos de promoções, a gente consegue acompanhar o feedback da galera. Então já tem nas lojas, só que chegaram bem caros os processadores.
Agora a Mind Factory faz um negócio muito legal, cara. Essa aqui é uma loja da Alemanha, né? E eles mostram, aqui nós temos o 960X, a quantidade de pessoas que viram o anúncio, 293, e a quantidade de vendas. Cara, vendeu 20 na Alemanha toda. E na verdade, salvo engano, de repente quem mora na Europa puder confirmar pra mim, você pode comprar deles aqui, acho que sem taxa, cara. Sem, assim, vamos supor, eu moro em Portugal, quero comprar da Mind Factory. Embora tem lojas locais que seja mais rápido fazer isso, né? Mas você vê, vendeu muito pouco, cara. Aqui eu tenho o 9700X também com 50 vendas, vendeu um pouco mais, tá? O 9900X com 10 vendinhas, cara. E o 9950X com 50, então já vendeu um pouco mais, porque realmente ele trouxe o diferencial em multicore, em eficiência energética, e em games não mostrou muito diferencial, tá? Um amigo meu que mora no Reino Unido também falou pra mim que as vendas estão fracas por lá, pelas lojas que ele observa, certo? Bom pessoal, uma vulnerabilidade Sync Close na AMD que afeta CPUs desde 2006, então basicamente qualquer processador que está ativo na AMD atualmente, cara. Ryzen, FX, Opteron, cara, basicamente qualquer CPU que a AMD lançou aí nos últimos quase 20 anos, tá? Ela está sob o CVE 2023-31315, que é classificado como risco alto pela CVE e pela AMD também. Isso basicamente permite vulnerabilidade, mais uma vez, que pode ser explorada e habilitar os atacantes a extrair informações confidenciais de onde não deveria sair, por exemplo, senhas e dados pessoais. Mas é informado que para fazer esse exploit funcionar, o hacker, o atacante, precisa ter acesso ao kernel do sistema. Você fala assim, Lucas, então tá ok, cara. Para usuários convencionais, provavelmente isso aqui não vai afetar muito, mas isso é crítico para servidores, workstations profissionais, coisas mais de alta escala assim, tá? O que eles falam aqui, pessoal, é que o Sync Close utiliza algo pouco conhecido da AMD chamado T-Close, que eu faço para vocês que eu também não conhecia. Basicamente, a AMD utiliza um chip de proteção chamado T-Seg, que bloqueia o sistema operacional de acessar uma região específica da memória, que é reservada para o System Management Mode, tá? E, ok, fica lá bloqueado, eles não deixam o Windows acessar, mas o T-Close tem um recurso que permite uma compatibilidade, uma retrocompatibilidade com hardware antigo. E aí, nesse caso, ele libera o acesso a essa região, tá? Para que seja mapeado como uma memória convencional. E os pesquisadores identificaram que, ok, dá para manipular o T-Close para remapear áreas que não deveriam estar expostas ao sistema operacional ou software. Eles falam que eles conseguem fazer isso mesmo com permissões do sistema operacional padrão, permissões simples, então passa a ser uma falha grave. A AMD falou que já iniciou o processo de patch, especialmente para linhas críticas, que são as linhas de servidores, né, o EPYC, CPUs desse tipo, e deve acontecer também nos CPUs desktop, e aí a gente vai observar se vai ter algum tipo de queda de performance, talvez não, talvez sim, vamos aguardar mais detalhes, tá? Tinha sido dito inicialmente que não havia patches para os Ryzen 3000, mas depois foi confirmado que sim, terá um patch para o Ryzen 3000, que será previsto para o dia 20 de agosto, então talvez entre junto no próximo AGES, a gente vai observar aí o que vai acontecer sobre isso, tá? Aqui nós temos a página da AMD, onde eles classificam o SSM Lock Bypass como a severidade alta, ok? E já tem atualizações para várias e várias gerações de processadores, eles focaram inicialmente na linha de servidores, tá? Bom, a Intel aparentemente está entrando numa crise, né? A Intel ela tá vendendo os papéis da ARM, cara. Então eles se livraram da ARM, venderam aqui 1,18 milhões, tá, em ações da ARM, e com isso conseguiram potencialmente 146 milhões de dólares. A Intel que está fazendo um corte de funcionários de 15 mil, o que equivale a 15% da sua mão de obra, tá? E recentemente também eles anunciaram que eles não estavam fazendo, eles não farão pagamento de dividendo para as pessoas, o que pode causar até alguns processos lá fora, cara. Quer dizer, o cara comprou os papéis e não vai receber nada, só vai contar com a valorização.
em uma empresa que está desvalorizando dia após dia, cara. Isso é bem preocupante, né? Ah, Lucas, eu sou fã da AMD, cara. Perder a Intel, cara, significa um baque tremendo na indústria do hardware. Espero que a Intel consiga se recuperar desse momento que eles estão passando. Bom, e aqui nós temos o market share entre Intel e AMD na parte de processador. A gente pensa assim, a AMD tá dominando, cara, a AMD tá lá em... Calma, não é bem assim, cara. O que a gente vê aqui, pessoal, é que a AMD realmente está ganhando espaço em servidor. Ela tem tido bons processadores, os EPYC, né, eles têm se destacado, onde eles têm hoje 24% do mercado, 5,6% no último ano. Então é um belo aumento, cara, porque se eles estão aumentando, a Intel está reduzindo esse mesmo valor, tá? Eles falam que a receita está muito alta, né? Então tem 33% vindo dos servidores, isso porque os EPYC eles têm um preço maior, tá? São CPUs bem caros, apesar do volume ser ainda baixo. No mercado de notebooks também, lá eles falam laptops, eles conseguiram 20,3%, 1% de aumento aqui no último trimestre, 3,8% no ano, também um aumento interessante. A AMD tem oferecido excelentes processadores, uma pena que no Brasil raramente a gente tem mais CPUs Intel mesmo, Intel domina o mercado brasileiro de uma forma absolutamente grande, cara. E aqui na parte de desktop, cara, eles perderam 1%, cara. Então você vê, pô, a AMD não tá dominando assim não, cara. A AMD perdeu em relação ao Intel, né? Apesar de 1% ser um valor relativamente baixo, né? Atualmente eles controlam 23% do segmento, Intel 77%, pessoal. Intel tá lá em cima ainda, viu? Pessoal, não pense que a AMD tá dominando a Intel aqui não, cara. Bom, para quem quer fazer benchmark de inteligência artificial, saber como é que está rodando o seu processador, sua placa de vídeo, sua NPU, Geekbench lançou um software aparentemente grátis, o AI 1.0, que você consegue testar o seu processador, placa de vídeo e NPU em 3 formas, no modo precisão full, o half, que deve ser 8 bits provavelmente, e o score quantizado, seria essa a palavra, cara? Acho que é essa a palavra. Basicamente, o Geekbench ele permite que você faça um benchmark cross-plataforma, então você pode comparar com diversas plataformas. Então, eu posso pegar um CPU Intel e comparar com ARM, posso pegar uma placa de vídeo NVIDIA e comparar com uma NPU da AMD e coisas do tipo. Então, é um teste interessante, talvez eu considere utilizar isso daqui futuramente nas minhas análises, tá? O Codemasters está lançando aqui uma atualização daqueles gabinetes diferenciados agora com os Ryzen 9000 Zen 5, tá? Esse daqui é um que eu acho bem interessante, bem discreto, essa torre. Talvez não para um PC gamer, que é um formato bem diferente, mas uma torre de escritório, uma mini workstation, porque o espaço que ocupa é bem interessante. Isso aqui, pessoal, comporta placas high-end, tá? Tem máquinas aqui com 4070, 4080, tá? É absurdo, cara. Olha o espaço dessa aqui, a placa fica na vertical, obviamente, tá? E aquele tênis bizarro da... um tênis de gabinete bizarro, cara. E eles falam aqui que você consegue temperaturas baixas, né? O 9900X com 67 graus, 134 watts, que realmente os CPUs estão com temperaturas boas. O 9700X 62, 85 watts, o 9600X 69, 87 watts, ok. Seguindo aqui com isso aqui eu fiquei muito feliz, porque a comunidade tenta fazer suporte não oficial ao SteamOS em outros sistemas, tá? Em outros portáteis como o ROG Ally, o Lenovo, o MSI Claw, enfim. Que o SteamOS basicamente é um sistema operacional feito só para você jogar os jogos da Steam, tá? E aí você não precisa ter o Windows, porque que nem o ROG Ally que eu tenho aqui é um Windows, cara. Tem toda aquela parte de dificuldade, de toque, algumas coisas não funciona direito, você fica tocando o negócio, não dá, cara, porque a tela é touch, né? E aí os botões às vezes são confusos, vem o Armor Crate bugado, cara. Toda essa experiência eu vou trazer em um futuro vídeo. O SteamOS aparentemente resolveria isso. Então, sai daquela parte de suporte não oficial da comunidade para algo oficial, cara. Olha só. Vai haver a compatibilidade com o ROG Ally. Seria esse aqui o surgimento de uma Microsoft dos portáteis, cara? Tipo, agora eu vou lançar o sistema operacional para os portáteis, cara. Usa aí quem quiser, tá? O SteamOS tá aí.
Porque assim, não é só jogar o sistema operacional ali, você tem que dar suporte para as coisas que estão no portátil, que é o quê? Eu tenho que dar suporte para que esses LEDzinhos alterem, para que esses botões funcionem, então não é só, libera aí. Não, tem que funcionar, o portátil é diferente do Steam Deck, tá? Então tem que ser um negócio feito, customizado, isso de preferência pela própria Valve, que agora é o caso aqui. É citado ali, claro que, pô, eu vou instalar o SteamOS, eu vou perder alguns jogos, como Game Pass Xbox e jogos ali MMO de outras plataformas, tá? Então nesse ponto é uma vantagem ter o Windows ainda. Bom, pessoal, temos aqui a notícia da Galaxy em parceria com a VideoCardZ fazendo esse anúncio exclusivo da 4070 versão GDDR6. Me pergunto, por que a Nvidia está lançando isso nessa altura do campeonato, cara? Uma placa que tem as mesmas especificações da 4070, tá? Só que com uma VRAM 1 GB mais lenta, cara. E o mesmo nome de placa, só mudou o final da VRAM. Ficou esquisito, cara. Não entendi muito bem por que essa placa foi lançada assim, tá? É esperado que ela apareça no dia 20 de agosto, então estamos aí apenas alguns dias. Vamos ver o que vai rolar, mas basicamente a performance deve ser muito parecida, cara. Porque você perde 1 gigabit, você perde um pouquinho de largura de banda, mas que não deve ser suficiente para trazer uma redução drástica. E a gente vai acompanhar, cara. Talvez em 4K perca, sei lá, 2, 3%, tá? Aqui nós temos a ASUS lançando uma RX 7000 TUF, provavelmente uma 7900 XTX, edição comemorativa Warhammer 40.000 Space Marine 2, tá? Eles fizeram um teaser da placa, a placa é bem diferenciada, você tá vendo aqui como é que é o design da placa, tá? É similar ainda a uma linha TUF convencional, só que ela tem uns detalhezinhos justamente personalizados. Eu gosto de placas personalizadas assim, cara. Não sei se compraria, porque normalmente a placa é meio cara, né? Então acaba ficando muito fora do preço. E no Brasil, se quer vender, teria que importar e pagar um absurdo. Ela vai ser anunciada na Gamescom, cara. E provavelmente vai ser uma placa edição limitada, muito cara. Não deve ser lançada no mercado global assim, tá? Geralmente são poucas unidades mesmo. Campo dos rumores, pessoal, e vazamentos, temos aqui o Arrow Lake, 15ª geração prevista para chegar esse ano, com clock de até 5.7 GHz, que é inferior ao que alcança um 14900K. Então há uma redução de clock, tem outros rumores que já falam que haverá uma redução de consumo nesses processadores, que é uma coisa muito importante, afinal o negócio é 300 watts para mais, então chegar a 200 com essa quantidade de núcleos com alto desempenho, cara, pode ser uma coisa muito bem-vinda, tá? É dito aqui que o desempenho deles, deixa eu mostrar o desempenho deles para vocês, mas a quantidade de núcleos permanece 24/24 sem multithread, tá? 5.7 no P-Core, 4.7 no E-Core e o TDP no clock base 125 watts, que não significa nada porque você vai rodar o CPU no boost, ele vai bater muito mais do que isso. Eu duvido que seja 200 watts de TDP, tá? Os caras falaram que ia reduzir 100 watts, cara, isso aqui deve ser no mínimo 250, tá? Vamos acompanhar aí nos próximos resumões. Em termos de desempenho, vazou alguns testes no Geekbench 5 e Geekbench 6. No Geekbench 5, o Core Ultra 5 245K, que tem, salvo engano, aqui ó, 14 cores, 14 threads, tá? Ele está tendo uma pontuação multicore maior que o 7700X, que é um octa-core, e menor que o 13900K, e ok, você sai bem em relação ao 13900K, que é um CPU high-end da geração dele, né, cara? E um pouco atrás também do 79X e do próprio 14900K, cara, não tá ruim não. Em single core, né? Em multicore, cara, a gente vê que ele entrega a performance aqui do nível próximo de um 14600K, tá? Um pouquinho acima de um 14600K. Cerca de 3% conforme eles apontam aqui, que era totalmente esperado, já que teoricamente é o seu sucessor. Então você vê, nesse ponto do multicore, cara, ele não chama muita atenção, tá? Bom, e aqui no Geekbench 6, ele entrega em single core a pontuação um pouco acima de um 14900K, que é um detalhe realmente bem interessante. E multicore ele fica aqui no nível do 7950X, que é um CPU de 16 núcleos, com um desempenho ali, todos os núcleos em performance, enquanto aqui você tem performance e eficiência, né? Esse Core Ultra 7 tem 20 núcleos. Bom, seguindo aqui com o rumor que a AMD poderia aumentar o TDP dos processadores para entregar mais desempenho. Afinal, eles vieram com TDP baixo, eu acho que isso não faz sentido, cara. Liberar isso, tipo, ok, agora os CPUs são 105 watts. Não, cara.
deixa o cara ligar a PBO se o cara quiser. O diferencial do CPU não era ser eficiente, cara, eu vou colocar ele para aquecer mais pra quê? Para entregar 200 MHz de clock? Deixa o cara liberar. Para isso tem PBO, para isso tem ajuste manual de overclock, cara. Isso não faz sentido, tá? Ah, mas tem que ganhar desempenho. Cara, o desempenho já foi razoável. Ao menos os Ryzen 5 e 7, eles entregaram um desempenho consistente. Nos meus testes ao longo do mundo foram mostrados também. Ah, mas não correspondeu às expectativas. Aí eu vou chutar a tampa. Se a AMD começar a fazer isso, cara, daqui a pouco tá chegando igual na Intel, cara. Tá aumentando o clock, TDP para entregar mais desempenho, né? Isso não faz sentido, cara. Espera o X3D. O X3D vão trazer o salto de desempenho que é esperado aí, tá? Bom, por enquanto é apenas rumor, espero que a AMD não faz sentido. Outro vazamento aqui, pessoal, Battle médio com 12 GB de VRAM em 19 GB por segundo, entregando uma largura de banda de 456 GB por segundo. Isso aqui vazou no documento da própria Intel, tá? Então, é incerto quando essa placa vai lançar, tá bem atrasada, a hora que chegar talvez já esteja disputando contra as low-end da geração 50 da NVIDIA, então se continuar atrasando, meu amigo, melhor nem lançar. Aqui nós temos também a 4090D, 4080 Super com memória dobrada aparecendo lá na China. Aqui nós temos um usuário que identificou lá no servidor, ele fez um acesso na instância dele e ele viu a 4080 Super com 32 GB de VRAM, sendo que ela é de 16, e a 4090D, que originalmente é de 24, com 48 GB de VRAM. Tá? Então, essas placas de final D, elas foram lançadas para contornar aquela parte da sanção dos Estados Unidos e aparentemente fizeram uma customização lá na China mesmo e liberaram essa placa com muito mais memória, tá? Bom, lembra da 7400, 7300, falamos sobre isso no resumão passado, pessoal, até peço desculpas que eu tô muito cansado, velho, acordei 6 da manhã hoje e tô gravando um vídeo resumão 3h16 da madrugada, cara, tá dando 24 horas acordado quase daqui a pouco. Pauleira, cara, isso daí não é fácil não. Essas placas, cara, elas tinham rumores que iam vazar, apareceram os IDs delas, mas os caras foram entrar em contato com os OEMs, os parceiros, e eles disseram que os parceiros nem estão sabendo muito disso, cara, e provavelmente essas placas nem vão chegar a serem lançadas, afinal são placas ultra low-end, no final da geração não fazem tanto sentido, tá? E é mencionado que o foco continua em RDNA 4. RDNA 4 que a gente não tem notícias de quando deve aparecer, existem rumores que dizem que é só no ano que vem, talvez fale alguma coisa na CIES, aí precisamos realmente aguardar. A AMD permanece em total silêncio sobre a RDNA 4. Temos aqui também um novo dia, um novo rumor do 5500X3D, apareceu no EEC, aquele órgão registrador de transações lá na Europa, na Eurásia, né? Então, isso já se confirmou em muitos futuros lançamentos. Eu acho improvável isso daqui chegar a público final. Afinal, o próprio 5600X3D existe e nunca foi vendido, cara. Vende numa única loja nos Estados Unidos lá e deu, entendeu? Então esse é um processador que provavelmente não vai dar o ar das graças tanto no mercado norte-americano, especialmente no mercado brasileiro, que acho muito difícil relançarem um M4 de novo aqui a essa altura do campeonato, na segunda geração do Zen 5. Para fechar, pessoal, o Switch 2 provavelmente vai ficar só para junho, maio de 2025, tá? O Switch que se mantém porque ainda tem os jogos do Mario, cara, e a exclusividade deles, então se você compara o hardware dele já tá ficando defasado, né, cara? Apesar que Ampere é sim um hardware, uma arquitetura boa, provavelmente vai ter DLSS, mas você pega o que tem ali um Steam Deck, cara, né, com aquelas APUs, e ano que vem deve ter Strix Halo e novos handhelds com Strix Halo vão ser muito rápidos, cara, no nível do Xbox Series S num portátil, cara, isso vai ser muito, muito interessante. Então, aparentemente, cara, os caras estão jogando pra frente, não vai ter Switch 2 tão cedo. Muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado de mais um resumão, um ótimo final de semana pra vocês, lembrando, amanhã o AliExpress vai ter uma campanha bem interessante, tá? É uma campanha, pessoal, onde você vai ter uma série de cupons de desconto, tá? Tem cupom de desconto até de valor mais alto aqui, ó, na faixa aí dos R$3.000, como eles estão apontando aqui, tá? Então você vai ter desconto progressivo
desconto de 20 a cada 200, você vai ter desconto pagando com Google Pay, você vai ter cashback, o AliExpress está voltando, cara. Somando todos esses descontos, muitas coisas devem ficar interessantes. Vocês estão vendo que os produtos vão cair de preço, ó, várias coisas vão estar caindo de preço, vai ter vários cupons. E nós vamos estar ao vivo para acompanhar, cara, porque sim, tem muita coisa, cara, ó, que vale a pena no AliExpress ainda, cara, tem muita coisinha aqui, especialmente DDR5, cara, olha o preço, né? Isso aqui com o imposto vai ficar uns 325, cara, com os cupons e os impostos mesmo aumentados. Quanto custa uma 6800 DDR5 no Brasil? 700 conto? Então ainda vai valer a pena, tá? E a gente vai acompanhar ao vivo com vocês para ver o que está realmente valendo a pena. Um grande abraço e até domingo, 8 horas da noite. Nos vemos lá. Tchau, tchau.